Bom dia, estimado ouvinte da Rádio Mindset. Hoje é terça-feira e já está no ar mais uma edição do programa Tom do Borda. Hoje o nosso tema é gestão de pessoas e desenvolvimento do capital humano em tempos de crise. E para nos guiar nesta conversa temos o prazer de receber aqui a lindíssima Yara Mupei. A Yara Mupei construiu uma carreira notável no setor de recursos humanos, onde se destaca não só como uma estrategista brilhante, mas também como uma líder influente e transformadora. É pós-graduada em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela Universidade Europeia de Lisboa e especializada em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela Gold Consulting Portugal. A Yara acumula mais de 10 anos de experiência em gestão de pessoas. É autora de um livro com o nome do Meu Primeiro Emprego e fundadora do programa de mentoria Iniciar, onde transforma carreiras e direciona jovens para o sucesso com uma mentoria que é inspiradora. É também reconhecida pelo público como uma das líderes femininas mais influentes de Angola e também pela revista Telegrama como uma das 100 mulheres mais influentes de Angola. Então temos aqui a Yara, que é uma verdadeira força da natureza na sua área. Tem sempre um sorriso lindo no rosto e uma paixão incrível por desenvolver o potencial humano. Bom dia, Yara. Seja bem-vinda. Bom dia, Tatiana. Muito obrigada pelo convite. Gostei imenso da apresentação e da parte do lindíssima. Pois é. É sempre importante sermos motivados, elogiar. Há palavras e há elogios que muitas vezes mudam o dia de uma pessoa. Nós não sabemos o que é que ela está a vir, mas que ouvir algumas palavras muito bonitas pode fazer toda a diferença. Faz toda a diferença, sim, senhora. Então, estimados ouvintes, preparem-se aqui para uma conversa super interessante com a nossa convidada, que vai partilhar aqui insights valiosos e a sua visão sobre como desenvolver e engajar equipas em tempos difíceis. Aqui na técnica temos o Eduardo Samuel e na assistência temos a Leila Mar. Temos também aqui o nosso companheiro de audiovisual, que está aqui a gravar umas coisas bonitas que depois podem acompanhar no canal do YouTube da Rádio Mindset. Eu sou a Tatiana Muongo e fiquem com a nossa saudação musical. E já estamos de volta e gostaria de lembrar aqui a todos os nossos ouvintes que podem interagir conosco. Mandem as vossas perguntas, enviem mensagens, partilhem as vossas experiências pelas redes sociais da Rádio Mindset, Rádio Mindset 5 no Instagram, Rádio Mindset no YouTube, Rádio Mindset no LinkedIn. E temos também o nosso contacto no WhatsApp, podem enviar mensagens 931-992-715, 931-992-715. Aproveitem, a Yara tem um livro que se chama O Meu Primeiro Emprego. Quem está à procura de emprego, é melhor aproveitar a Yara aqui para fazer algumas perguntas interessantes sobre o tema. Mas vamos agora voltar aqui ao nosso tema em discussão e para começarmos eu vou perguntar a Yara. Pode explicar aos nossos ouvintes o que é que significa a gestão de pessoas? A gestão de pessoas, ela pode ser entendida como um conjunto de políticas, práticas, metodologias dentro da gestão de desenvolvimento de pessoas e que tem a grande finalidade de atingir os objetivos preconizados por uma organização. É verdade que hoje nós encontramos diversas terminologias, não é? Inclusive, cada vez mais deixa-se cair o termo recursos humanos, adere-se mais à gestão de pessoas, adere-se mais à gestão de desenvolvimento de capital humano, e muitos entendem que preferem deixar cair mesmo a terminologia de recursos humanos porque pode estar associada apenas a políticas muito mecânicas, a não olhar a pessoa verdadeiramente como um talento e como um recurso que pode agregar valor, tanto que existem realidades onde, quando se pensa em recursos humanos, pensa-se apenas em políticas voltadas a processamento salarial, medidas mais administrativas e que pouco abrangem o desenvolvimento do talento.
E o desenvolvimento de capital humano, ele cinge-se muito mais mesmo no desenvolvimento, né? No desenvolvimento, na atração, na fidelização, que eu já não gosto mais de falar sobre retenção, mas de fidelização, porque eu já acredito que as pessoas não são retidas, mas são fidelizadas. E depois a própria gestão de pessoas que pode ter estes dois juntos, desde os recursos humanos propriamente dito, voltado para a área administrativa, e o desenvolvimento de capital humano com políticas de fidelização, desenvolvimento, retenção, atração, como recrutamento, formação, avaliação de desempenho, enfim, outras políticas muito no âmbito do desenvolvimento. Então, a gestão de pessoas é muito abrangente, mas políticas e metodologias e práticas que promovem o desenvolvimento, a criação de momentos em que a empresa pode atingir resultados por meio das pessoas. Mas faz diferença, Yara, faz diferença entre ter uma direção de capital humano, tal como disse, ou ter uma direção de recursos humanos? Não é só uma questão mesmo de pagar salários e fazer processamentos e despedir pessoas e contratar pessoas? Quando se pensou nesta nova forma de se pensar nas pessoas e propriamente no desenvolvimento de capital humano, era exatamente para retirar aquela visão muito mecânica e administrativa dos recursos humanos. O que faz com que muitas vezes sinta o que sentiu para fazer esta questão é o facto de não existir em vários cenários essa diferença, que é, tens uma empresa que chama a área de recursos humanos e tens outra empresa que chama a área de desenvolvimento de capital humano, mas fazem exatamente a mesma coisa. Exatamente. É. Então, que às vezes o que se passa na cabeça é, mas então se ambas fazem a mesma coisa, qual é a diferença necessariamente? Só que aquelas empresas que decidiram adotar a terminologia desenvolvimento de capital humano, elas entenderam que queriam mesmo focar-se no desenvolvimento do talento especificamente, terem melhores políticas de atração e fidelização, terem melhores políticas que permitam que os colaboradores sintam, que tenham um sentimento de pertença em relação à organização, e não olhem apenas para os recursos humanos como uma área que paga salários e gere férias e assiduidade, né? Pronto. Então, quando se pensou nisto, era para ter este outro lado, esta outra visão da área e não ser aquela coisa do passado em que muitas vezes nós acompanhamos quando pensamos na gestão de recursos humanos, que nós já tivemos e passamos, né? Daquilo que nós acompanhamos. Inclusive, algo muito interessante é que hoje em dia fala-se muito sobre o RH ágil, né? Agora todo mundo fala o RH ágil, mas existem muitas implicações sobre o RH ágil que algumas empresas, além de não estarem ainda preparadas, muitas vezes não têm noção do que isto pode agregar e trazer. Por exemplo, no RH ágil, não há o processamento salarial. O processamento salarial, numa realidade ágil, ele está numa direção como as finanças, por exemplo, onde tens uma pessoa que faz os pagamentos, enfim, para quê? Para que não se distraia a área em relação àquilo que é o mais importante, que é fazer crescer a organização, agregar valor, trazer novos negócios por meio das pessoas, por meio do desenvolvimento das pessoas, com a identificação de novos talentos, com o desenvolver os talentos já existentes, então, para estarem ali focados. E como é que se desenvolvem pessoas? Como é que se desenvolvem talentos? Que pergunta! Como é que se desenvolvem talentos? Parte do princípio que nós somos talentos, mas antes também somos seres humanos, somos pessoas e somos muito diferentes e temos necessidades diferentes. E enquanto líder, eu ainda não tive provas de que as pessoas são desenvolvidas da mesma forma. Principalmente por causa deste ponto, que as pessoas, os talentos são pessoas, são seres humanos. Foram criados de formas diferentes, que têm sonhos, têm objetivos, têm aspirações diferentes, não são iguais. Quando nós conseguimos perceber o que é que realmente move as pessoas que temos nas equipas,
o que é que as faz desenvolver mais rápido. Por exemplo, há pessoas que, enquanto líder, Tatiana, tu dizes, ensinas uma única vez e ela logo apanha o fio. E tu tens outra pessoa que tu precisas de uma semana, não que ela seja pior do que a outra, elas desenvolvem-se de formas diferentes. Agora, temos esta capacidade, esta sensibilidade, esta habilidade de conseguirmos perceber isso e perceber que as pessoas desenvolvem-se de formas diferentes e podem ser desenvolvidas nos tempos diferentes. Portanto, é muito relativo. O estímulo tem muito a ver com aquilo que a pessoa realmente também pode corresponder. E como é que uma empresa pode, então, criar aqui as medidas ou políticas adequadas para desenvolver pessoas, não é? E alinhá-las, por exemplo, aos seus objetivos ou aquilo que é a sua atividade? Ok? Algo que hoje, cada vez mais, por exemplo, eu começo a perceber isso, é que a própria gestão de pessoas, a própria área de capital humano, cada vez mais tem feito sentir o seu nome, né? Como se diz na gíria, que é fazer sentir o nome, como por estar à mesa, por, por exigir ser envolvida nas decisões, Ok. por cada vez mais conhecer o negócio, porque no fim de tudo, o que se pretende realmente é que as pessoas alcancem bons resultados, para que a empresa continue a existir. Pronto, então estas políticas, elas vão ser criadas e bem criadas estrategicamente quando existir este conhecimento sobre para onde é que a empresa quer chegar, onde é que a empresa quer ir. Né? O que é que os decisores entendem como sendo a visão da empresa? Portanto, as estratégias estão montadas muito por cima disto que é, eu sei que a empresa quer ir para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou agora quer ter a cor azul. Todas as estratégias que eu for criar, enquanto gestora de pessoas, elas vão ser adequadas para que realmente isto seja atingido. Porque é a visão da organização. Porque no fim, se essa estratégia for ao lado daquilo que é a visão da organização, muito dificilmente vamos conseguir alcançar os resultados que realmente eles têm de ser alcançados. Aí é que está. E qual é a visão da organização? Ela é clara. Os colaboradores sabem exatamente para onde é que a organização quer ir. A organização deixa claro, por meio dos decisores, por meio da gestão de pessoas, de que sabe onde é que quer ir. Não estamos a falar de missão e visão e valores escritos em agendas, paredes, mas praticados e por meio do exemplo, de ações, de todo um conjunto de coisas práticas, do colaborador sentir que, não, a empresa sabe onde é que quer ir. E quando fala exemplo, esse exemplo vem de onde? É sempre de cima. O ideal é sempre de cima. Porque isso faz-me lembrar de uma discussão que tive recentemente com uma pessoa que me dizia porque quando as empresas dizem que estão a sofrer reestruturação e muitas vezes a reestruturação passa por terem de renovar o pessoal, nem diria demitir, mas renovar, trazer pessoas novas, mudar as pessoas para serem desafiadas e terem outra mentalidade, trazerem outra forma de se pensar. Porque é que é sempre na base? Porque é que Não muda o topo. o topo não muda? E nós continuamos a ver os mesmos erros a serem cometidos, as mesmas coisas a acontecerem. Não, não, não houve mudanças, o turnover continua elevadíssimo, a produtividade continua baixa, as pessoas continuam a reclamar e tudo mais, mas continuamos a reestruturar, continuamos a renovar a equipa e só renovamos a base. Né? Então, será que esta renovação só passa pela base e o topo? E temos a falsa ideia de que o topo não precisa ser renovado, mas é exatamente aí onde muitas vezes tem de ser renovado, em que muitas vezes temos um topo de que já não acredita, isso pode acontecer, em que já não acredita, não diz, mas o comportamento revela, né, de que já não acredita naquela organização. Muitas vezes aquela pessoa está ali sentada na mesa de board, está a tomar decisões, mas deixa andar temas críticos, como o próprio acompanhamento das equipas,
o próprio acompanhamento de questões muito críticas, a responsabilização, né? Porque também há esta parte de que tudo o que acontece, a culpa é do colaborador, mas eu, enquanto decisor, não tenho culpa nenhuma. Então é a responsabilização do que qual é a minha parte, o que é que eu ainda podia fazer para que realmente este cenário mudasse, para que as coisas evoluíssem, o que é que eu ainda posso fazer, né? E hoje nós acompanhamos vários casos em que realmente se percebe que há vários gaps quando pensamos assim numa administração, numa gestão de topo, né? E de alguma forma também acaba por ser desmotivador para os próprios colaboradores que estão abaixo, porque sentem que estão a ser mal direcionados, mal geridos, porque sentem que, ok, eu entendi qual é a visão da organização, mas eu sinto que quem está acima não entendeu, porque está a remar para o lado oposto. Então, nestes casos, é realmente desmotivador. Mas agora, isto leva-me. Tenho duas perguntas, Yara. Se calhar vai levar para fora do que eu quero que eu responda primeiro, mas eu vou lhe perguntar de qualquer forma. O que é turnover? O turnover são saídas, e estas saídas, uma linguagem mais, diria que mais terra a terra, e para quem não conhece possa perceber, não é? E pode ser muitas vezes proativo ou não, pode ser por iniciativa da própria pessoa ou por iniciativa da organização também. Que muitas vezes, quando se vai medir o turnover de forma crítica, ou aquelas saídas de forma crítica, é mais por iniciativa do colaborador, né? Porque existem situações em que tem de realmente acontecer algo muito grave a nível de reputação, de incumprimentos, de coisas graves, a nível de, de alguma fraude, enfim, para que realmente a organização tome essa iniciativa de desligar uma pessoa. Mas aqui é muito na vertente da iniciativa do colaborador, que é onde acaba por afetar, de certa forma, a organização quando pensa no tema das saídas de forma crítica. Ok, e se calhar aqui a minha pergunta inicial era esta. E por que nós já vimos que o nosso tema hoje é a gestão de pessoas em momentos de crise? E por que nos momentos de crise, que são momentos que existem turbulência e instabilidade, as pessoas acabam por ser desligadas primeiro? As empresas muitas vezes escolhem cortar custos com pessoas do que outras coisas. Ou pelo menos é assim que as pessoas sentem, né? Pois, tem esses dois lados, que é que realmente acontece muitas vezes, e por outra, que é o que as pessoas sentem. Porque num momento de crise, e a crise até pode ser até financeira para uma organização. E nesta crise financeira, Tatiana, imagina, enquanto gestoras de uma casa, quando estás a passar por uma crise, e esta crise pode ser financeira, a primeira coisa que vais fazer é pôr tudo a nível de custos, vais listar todos os custos, absolutamente todos os custos, e começar a ver, e tu vais começar a perceber, afinal tens uma janela a mais, afinal uma porta está a mais, afinal consigo viver sem esta mala, se eu tirar este sapato vermelho pode-se ficar com o amarelo, assim. É um tema tão sensível, Tatiana, que tens vários porquês. Um deles, o custo de uma pessoa, ele não é apenas o salário, ele tem várias coisas por trás. Tens o seguro, tens os impostos, tens muitas coisas associadas que às vezes as pessoas não sabem, associada àquela pessoa. E como eu disse, às vezes a crise também é mesmo financeira, em que a empresa fez uma previsão e vai passar por um período em que realmente vai ter de fazer cortes. E vai perceber coisas que conseguiria afinal viver sem, ou até não, porque também custa para a própria organização. Porque uma redução, e eu já passei períodos de redução de pessoal, custa para a organização. Porque a organização são pessoas que estão lá dentro, um conjunto de pessoas. E custa também para a própria organização. E por outro lado, e quando eu dizia que é um tema muito sensível, é para nós pensarmos cada vez mais que é quando as coisas apertam, o que é que realmente depois começa a pesar? Por exemplo, uma das competências do profissional do futuro que muito se fala é a adaptação. A adaptação, a flexibilidade,
Certo. Enfim, é verdade que nós muitas vezes não estamos preparados para o amanhã. O amanhã ninguém sabe. Muitas vezes, por boa estratégia que a organização tenha, por planos que a organização tenha, pode acontecer, né, mesmo que haja uma previsão, pode acontecer de surgir alguma questão, seja política ou não só, de que não houve uma previsão atempada da parte da organização e seja obrigada a pensar rápido e a ajustar políticas de forma rápida. E eu levantei o tema de que uma das competências do profissional do futuro é a adaptação, é para pensarmos que nós, enquanto profissionais, estamos preparados para uma mudança rápida na nossa organização. Hoje fala-se muito, né, que em 20 anos vamos perder muitas funções, vamos ganhar outras funções. Né? Decidimos deixar cair o termo RH e passar a essa gestão de pessoas, gestão de capital humano. Será que realmente estamos a trabalhar em concordância com o porquê que se criaram essas terminologias, que é levar os colaboradores a pensarem cada vez mais nas suas carreiras, de forma particular e individual, por exemplo, que é em crises e em cortes, muitas vezes deixamos cair aquelas coisas que já não são, que nós sentimos que se calhar neste momento eu vou conseguir ficar com aquilo. E quando vamos para as pessoas entre a Yara e a Tatiana consegue entregar 3 e a Yara se calhar vou ficar com a Tatiana, porque a Tatiana adapta-se muito facilmente, não que esteja a se incentivar aqui uma carga de produtividade impensável a nível humanamente falando e que agora esteja a se incentivar o trabalho acima daquilo que é esperado e que a pessoa perca realmente, digamos que a harmonia entre o profissional e o pessoal, mas é pensar se eu tenho dentro da minha organização pessoas que facilmente se adaptam às circunstâncias e pessoas flexíveis, né? Porque no fim, na crise, eu vou precisar destas pessoas. Até para pensar comigo enquanto empresa. Certo. Até para entenderem o momento em que a empresa se encontra. Né? Quem são as pessoas que nós temos dentro da organização? Há uma coisa muito interessante que em tempos fiz uma apresentação em que fui convidada e que falava sobre o profissional do futuro e algo muito interessante que encontrei quando preparava a minha apresentação era que o profissional do futuro terá até 5 carreiras ao longo da sua vida. A Tatiana hoje está aqui a entrevistar-me, tem outras atividades, mas muitas vezes nós nos incomodamos com aqueles colaboradores que, além de ser o chefe de departamento ou técnico, não sei o quê, é influencer. Ou afinal também é cabeleireira, ou afinal se calhar está a ser improdutiva, deixa cair a organização. Não, mas Exato. são estas pessoas que nos revelam a adaptabilidade, que nos revelam a flexibilidade. São estas pessoas que num período que se avizinha ou não, provavelmente nós vamos precisar destas outras competências que elas revelam por conseguirem ter várias funções, designações ao mesmo tempo. Então, em tempos de crise, infelizmente, algumas vezes tomam-se estas decisões. Mas estas decisões que também não são fáceis para a organização, por isso é que muitas vezes quando há as reduções, elas têm que ser acompanhadas até legalmente para se perceber se não houve nenhum passo em falso da própria organização, se está mesmo a cumprir com os requisitos legais no que toca à redução do pessoal, no caso a extinção de postos de trabalho e não só, enfim, mas se realmente houve motivos concretos, específicos e exatos para que houvesse aquela redução, não é? Mas eu, por acaso, aqui, e vou citar aqui algumas experiências de outras pessoas com quem tive contacto. E algum tempo atrás, muitas empresas petrolíferas estavam a diminuir pessoal. Um bocadinho antes do Covid e mesmo durante a pandemia houve ali uma redução brutal de pessoas. E eu ouvi uma experiência de alguém que foi para a casa de banho das senhoras e encontrou uma colega desesperada a chorar e ela nem sabia ainda, só tinha sido anunciado que haveria essa redução, mas ela não sabia se haveria de ser abrangida ou não, mas já estava ali no desespero. E aquilo depois coloca todo mundo sob um stress, uma pressão muito grande,
porque não sabemos se somos nós, se não somos nós, não sabemos que critérios é que vão ser usados, nem porquê, nem como. E pronto, se calhar aqui vou perguntar, que critérios é que as empresas usam nessas situações para decidir, ok, eu tenho que reduzir, sei lá, 10% da minha força de trabalho, quem é que eu vou mandar embora? Além do que já falou da adaptabilidade, daquelas pessoas que são capazes de se adaptar e se calhar fazer um bocadinho mais do que era previsto, que outros critérios caem aí? Bem, eu acredito que depois temos que olhar também para a vertente da própria organização. E mais uma vez aqui reitero o facto de também as reduções têm de ser acompanhadas legalmente para se perceber se não há questões ilegais da parte da própria organização, porque Certo. também acontece. Não é? Agora, os critérios, eles variam imenso, desde mesmo extinguir áreas, pensar muito nas competências das pessoas, o que é que realmente, com quem é que faz sentido continuar, com quem é que não faz sentido continuar, ou então se calhar essa área para nós já não faz sentido, vamos deixar cair, e para deixares cair a área também terias de provavelmente ter de desligar algumas pessoas e ficar com outras, enfim. Podem surgir vários critérios pensando na natureza daquela empresa específica, não é? Por exemplo, mencionou que isto aconteceu na altura da Covid. É verdade que a Covid veio trazer assim à tona muitas fragilidades e a questão da tecnologia, de até que ponto é que as empresas puderam se posicionar tecnologicamente. E é verdade também que o setor petrolífero e não só sofreram bastante, né? Porque depois houve os confinamentos e não só, existiram organizações que congelaram, digamos que os colaboradores, no caso, né? Que eles não podiam ir até o recinto presencial e também não tinham formas de continuar a trabalhar porque a natureza daquela função não havia como, né? Fazer, Certo. por exemplo, os engenheiros de perfuração, como é que eles. Hoje a tecnologia até se calhar já consegue, né? Mas perfurar remotamente, quando ele tem de ir lá para o mar, enfim, não sei. Talvez com a tecnologia seja possível hoje. Mas realmente houve isso, né? Houve todas estas questões que fizeram as empresas repensarem a forma de atuar. E este medo que muitas vezes se sente de conversas no corredor, ele pode estar atrelado a uma comunicação pouquíssimo clara, que é quando se toma a decisão, comunicar assertivamente a todas as lideranças e acompanhar, porque também muitas, o que eu já presenciei que é, imagina, o board comunica as lideranças e as lideranças têm de alguma forma dificuldade em transmitir aquilo que realmente foi passado, não é? E hoje em dia, inclusive, há formas de garantir que isso realmente foi bem passado. A própria liderança também a calcular que ela realmente entendeu o que é que foi dito, se tivesse que explicar como é que seria, porque são temas muito sensíveis e que têm que ser bem passados para quê? Para que as pessoas não ouçam nos corredores. E depois, mais uma vez, aí o que perguntou, os critérios. Mencionar os critérios, o que aconteceu, o que é que vai acontecer, por que é que vai acontecer desta forma. Às vezes não se consegue abrir todo o livro, mas o essencial e o importante, e principalmente para que as pessoas não achem que esta decisão foi tomada do pé para a mão, imagina, a administração acordou e agora vamos reduzir pessoas. Não é isso que se pretende, mas é que as pessoas entendam e até que haja solidariedade, porque não sabemos, hoje é uma redução, mas amanhã podemos vir a precisar das pessoas. Inclusive, há organizações que, quando fazem reduções, as pessoas vão em base de dados, porque explica-se, olha, de momento enfim, não vamos conseguir continuar por esse motivo, mas se as pessoas ao saírem não arranjarem, ou não conseguirem tão facilmente arranjarem outros empregos, ainda conseguimos recuperar quando a situação se restabelecer ou a empresa passar por uma outra fase da vida, enfim. Mas o período da Covid foi muito desafiador, não só para o setor petrolífero, mas para outros, e que realmente. Mas aqui depois fica uma questão: comunicar ou não comunicar? É melhor falar ou é melhor não dizer nada? Porque muitas vezes somos surpreendidos só, é chamado e chegas lá e tens aí uma carta a dizer que vais embora. Porque, ou então vamos fazer mudanças, mas não se diz nada a ninguém. Quando assustamos, as mudanças todas já foram feitas e algumas áreas e pessoas já foram encerradas ou dispensadas.
Mas também quando informamos previamente temos isso, né? Temos a tensão, temos a ansiedade, se calhar temos aqueles que se aproveitam dos lobbies para quem tentarem inverter a decisão e começamos a ligar para quem conhecemos para ver se nos ajuda a contornar a situação. O que é melhor, afinal? O melhor é sempre a comunicação, e a comunicação é ajustada tendo em conta o contexto, o tipo de pessoas que temos na organização, o grupo que vamos comunicar, a maturidade deste grupo. Se for uma comunicação coletiva, tem vários cuidados também, mesmo a nível de exposição da própria organização, existem vários cuidados, não é? Que a própria assessoria de comunicação pode ajudar, não é? As organizações hoje também têm que ter este cuidado de garantir que haja este acompanhamento a nível de comunicação, para que a comunicação seja cada vez mais assertiva dentro da organização, na mídia e onde quer que seja, mas sempre. Não haver comunicação é pior, é muito pior. E quando há comunicação, a organização consegue dizer: não foi isso que falamos, não foi isso que mencionamos, não foi isso que acertamos, não foi. E quando não se diz nada, em tudo se acredita. Portanto, sim, tem de haver mesmo comunicação sempre, mas nós vamos ajustar muito pelos pontos que mencionou, né? E depois também, em termos de crise, também temos a própria instabilidade emocional. Como é que se gera essa parte? É verdade. E, aliás, é o que mais vem assim à tona quando há crise, não é? É a instabilidade emocional. E hoje fala-se tanto sobre o emocional, bastante sobre o emocional. Inclusive, cada vez mais as empresas são convidadas a implementarem programas, né, de saúde mental, do bem-estar mental. E quando eu penso na nossa realidade, onde além do trabalho há diversos desafios pessoais e que temos muitas vezes as nossas pessoas carregadas, carregadas. Só que nós só começamos a perceber isto quando as coisas correm mal. E este convite que as organizações hoje estão a receber para a implementação de programas de bem-estar mental é exatamente para que quando as coisas começarem a correr mal, nós pelo menos já sabemos, não é? Já sabemos quem são as pessoas que muito facilmente se irritam, quem são as pessoas que têm de alguma forma a autoestima mais em baixo, quem são as pessoas que estão a passar por um período de depressão, quem são as pessoas... Nós sabemos disso. O tema é que eu não diria que é tanto cultural, mas hoje há esse receio, não é? E até certo ponto, quer a própria lei e não só, tem que ter alguma cautela mesmo na identificação destas, eu diria que destas necessidades, não é? Para de alguma forma não ferir, para a pessoa não sentir invadida, para a pessoa não achar que nós queremos saber demais da vida, mas que nós queremos ajudar. Por isso é que as políticas têm que ser muito, não tanto para ficarmos como se quiséssemos espiar a vida da pessoa, mas porque realmente queremos ajudar. Por exemplo, várias políticas hoje incluem perceber se os nossos colaboradores praticam regularmente atividade física. E atividade física mexe com o cognitivo, com o emocional. As pessoas ficam mais alegres, bem dispostas quando se exercitam, né? Percebemos como é que, imagina, aquela pessoa que está sempre carregada, se olharmos para a nossa recepcionista, se estiver sempre carregada, mal-humorada, chateada, quando alguém aparece na recepção, parece que ela quer espancar a pessoa que aparece. Mas o que é que se passa? Provavelmente ela apanha 5 táxis para chegar ao trabalho. Antes do trabalho tem que deixar o filho, enfim, tem tantos desafios, tantos desafios. E quando chega no trabalho ainda tem uma liderança que parece que mais controla do que apoia. Enfim, são tantos fatores. Eu falava sobre exercício físico, mas também falava sobre vários cuidados, sobre garantirmos que as nossas pessoas se hidratem, bebam água, que as nossas pessoas façam coisas que elas gostem, que tenham hobbies pessoais. E Mas, hoje mas faz diferença, Yara. faz diferença. Faz diferença. Faz diferença, Tatiana. Eu percebi que eu converso muitíssimo com as pessoas. Muito. Muito. Mas na curiosidade de entender e não só na conversa, mas até a pensar em mim,
os momentos em que me sinto mais alegre, mais leve, mais positiva, quais são? O que é que acontece? Né? E eu lembro que tinha uma pessoa na equipa que dizia assim: mas a minha casa é muito distante do ginásio, porque não tem moras não, num prédio, em que andar terceiro ou quinto, enfim. E não sabes porquê, e não deixes porquê. É usarmos o que temos para a nossa satisfação pessoal e começarmos a olhar para as coisas com satisfação. E as coisas à nossa volta também elas vão se transformar e nós vamos começar a olhar para as coisas de forma mais positiva. E são coisas que nós podemos, dentro da empresa, de alguma forma fomentar. Mas depois, como é que nós encontramos aqui um equilíbrio entre aquilo que deve ser a empresa a fomentar ou a criar e aquilo que a própria pessoa tem que desenvolver por si própria? Porque fica sempre aquela coisa, as pessoas exigem e querem muito do empregador e muitas vezes não dão o que é devido ou nem o que era esperado delas, não é? É verdade, é verdade. Porque mesmo o nós fomentarmos, o nós instigar, também tem tempo. Tem tempo. E às vezes, e é uma pergunta muito interessante, porque nós muitas vezes pensamos que a Antônia acompanhava a Tatiana e a Yara, mas depois de certo ponto, não sei, uma oportunidade de promoção, uma mobilidade, mas foi a Tatiana, foi. Como é que a Tatiana responde aos estímulos? Depois, como é que ela encara os desafios da própria vida? Ela é mais proativa. Ela não é aquela colaboradora que as únicas formações que fez ao longo da vida foram as formações que a empresa promoveu. Mas ela, todas as oportunidades que tem para se desenvolver, ela faz, é autodidata, ela faz. Muito por trás tem as conversas que a liderança vai tendo, de incentivar, o que é que achas? Olha, vi aquilo e achei que era a tua cara. Eu acho que devias fazer tudo mais. E a pessoa apanha aquilo e vai e continua. Mas por outro lado tem a pessoa que está sempre a justificar. Eu não consigo. As crianças. Eu não sei o quê. Realmente há estes desafios. Só que é verdade que às vezes nós também temos de parar e pensar que existem coisas que às vezes são bloqueios nossos, né? Nós é que colocamos muitos entraves em determinadas coisas e quando não conseguimos, pedir ajuda a quem realmente nós sentimos que nos pode ajudar, que vem o tema dos mentores, que hoje achamos que quem tem mentor é uma pessoa abaixo de nós, ou seja, eu posso mentorar, mas não posso ter mentores. Nós precisamos de mentores, pessoas que nos orientem, pessoas que nos ajudem, que apadrinhem a nossa carreira, né? Não para nos dizerem se está certo ou errado, ou se aquele é o melhor caminho, mas porque nós precisamos de recarregar baterias. E quando se inicia a carreira, principalmente, né, nós precisamos destas pessoas na nossa vida. Então, como é que se difere isto? Nós conseguimos perceber quem são as pessoas que realmente não estão a fazer mais, porque há muitos desafios pessoais, mas se pudessem, podiam fazer mais. E aquelas que realmente não querem, estão estagnadas. Qualquer desculpa que aparece, enquanto líderes, nós sabemos quem são essas pessoas. Boa. E a nossa conversa está boa e tem aqui ainda muitas questões para a Yara, mas vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. E eu e a Yara estivemos aqui num debate bem interessante, mas eu vou fazer uma pergunta, que é o seguinte. No meio disso tudo e num cenário de crise onde temos instabilidade e temos as pessoas a sofrerem tanto de um lado como do outro e temos também as empresas a sofrerem e a terem que tomar decisões difíceis, qual é o papel do responsável do capital humano? Como é que ele se posiciona no meio disso tudo? Qual é o papel dessa pessoa que é responsável pela direção do capital humano? Ou será que fica tudo a nível do board, da administração, ou o responsável do capital humano tem um papel nisso tudo? Tatiana, na verdade, o ideal é no board estar a pessoa do capital humano. O ideal, aliás, hoje as empresas que adotam as melhores políticas de gestão de pessoas, elas têm uma pessoa do capital humano no board, mas que entende mesmo de capital humano. Tem que entender de capital humano. Capital humano. Normalmente os CEOs gostam de ficar responsáveis pela área de capital humano e tomar todas as decisões. Como é que eles se atualizam, então? Sim, se o CEO for uma pessoa de capital humano, percebo que de alguma forma queira acompanhar também. Aliás, mesmo que não seja de especialista em capital humano, ele lá mesma tem mesmo de acompanhar tudo a nível de processos, gestão e políticas de capital humano, né? Mas onde é que entra o capital humano? O capital humano está lá, na verdade, tem de estar lá.
e não entrar. Porque quando tem de entrar, aí é que começam muitos dos problemas que acompanhamos nas organizações, onde muitas vezes tens a empresa a decidir determinadas coisas e o capital humano não tem como dar o devido apoio à estrutura, porque às vezes é o último a saber, não foi envolvido, não sabe. Quem vai resolver grande parte daqueles problemas não vai ser o CEO, Certo. vai ser o capital humano, de certeza. Então tem de ser a pessoa, primeiramente, a mais informada, principalmente, até para que consiga responder a estes desafios que vêm da fase de crise, enfim. Mas é verdade também que para que isto aconteça, do capital humano não ser chamado, mas já estar lá, o capital humano também tem de. E hoje fala-se muito do lutar para estar à mesa, não é? Ele tem de demonstrar que faz sentido e a importância do estar à mesa. Eu digo que tem de demonstrar pelo cenário que nós conhecemos dos recursos humanos do passado e hoje essa transição que está-se a fazer a nível de gestão de pessoas, não é? Onde tínhamos pessoas muito focadas à gestão de assiduidades, a processamentos, a políticas legais e não só, que são também ações muito importantes mesmo, mas hoje há outras áreas que podem gerir estas ações e porque deixaram de dar a entender e a conhecer que conhecem o negócio e que sabem de que forma é que as pessoas podem fazer ou de que forma é que o negócio pode crescer por meio das pessoas. Né? Então, este posicionamento tem muito a ver com o próprio capital humano, né? Dele dar a conhecer que é útil e importante. E então, aqui neste caso, quais são as qualidades do bom gestor de capital humano? Qualidades. Primeiro tem de ser especialista, tem de conhecer, né? Tem de conhecer as políticas, as melhores políticas adaptadas àquela organização. Né? Tem de entender o que é que aquela organização espera, o que é que aquela organização entende que deve existir a nível de capital humano. Atração, recrutamento, formação, desenvolvimento, dentro da área de desenvolvimento, os mais variados programas deste atenção, gestão de talento, gestão de carreiras, avaliação de É desempenho. importante enfim. fazer a gestão de carreiras? Há muitas empresas que não têm gestão de carreiras. Há muitas empresas que não têm, mas é importante, porque quando vamos aferir a nível de indicadores, né, assim, um dos principais motivos de saída em algumas organizações, no caso que as pessoas mais revelam, é que não sabem do que a empresa quer para elas e para onde é que elas vão. Não é claro o que é necessário para eu sair deste nível para o outro nível, em quanto tempo, o que ainda tenho pela frente, não é claro. É verdade que, acima de tudo, está o nosso próprio plano pessoal, né? De onde é que eu quero estar e tudo mais. Mas o colaborador tem de saber o que é que a organização pensa a nível das carreiras, principalmente de forma individual. Portanto, é assim, é importante. E em termos de tendências, quais são as tendências que emergem em termos de gestão de pessoas? Falou em RH ágil, que outras tendências? Ou pode explicar melhor o que é o RH ágil e que tendências mais existem? Porque fala muito sobre isso, sobre as profissões do futuro, sobre as tendências. Será que nós estamos ligadas a isso? Porque ligamos muito à parte que é comercial, né? Falamos sobre Sim. negócios, vendas, mas não falamos sobre gestão de pessoas. Quais são as tendências na gestão de pessoas? A tendência na gestão de pessoas é essencialmente fomentar ou continuar a fomentar o desenvolvimento, criar excelentíssimas relações, permitir que as lideranças cresçam e sejam adequadas àquilo que a organização espera. Hoje já há imensas tendências muito voltadas
a atração de talentos. Eu, quando falo muito sobre o RH ágil, é muito do que falávamos antes de iniciar este novo slot, não é? De que muitas pessoas falam sobre o RH ágil, falam sobre a gestão ágil, mas às vezes penso que não têm muita noção das implicações, provavelmente porque falam muito mais por lerem e não propriamente por irem estudar na prática e entenderem em que é que se baseia a própria gestão ágil. Tendências cada vez mais incentivarmos o trabalho remoto, o conciliar a vida pessoal e profissional. Se calhar vai-me perguntar, mas na nossa realidade, onde o controlo ainda é muito presente, onde para um líder a produtividade ela relaciona-se em vermos a pessoa sentada não, só que a pessoa pode estar sentada e não está a produzir absolutamente exato. nada. Ela ficou ali 3 horas produtiva, mas depois já não está a fazer nada, não é? É entendermos isto, não é? Portanto, deixou-se cair o termos horas elevadas e cargas muito pesadas de trabalho para que realmente as pessoas consigam também recarregar baterias, tratar e resolver as suas coisas e até mesmo de forma suave pensar melhor sobre, sobre os temas do trabalho e não só. Já falamos há bocado, mas uma grande tendência também a nível de gestão de pessoas é fomentarmos o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, mas também a implementação de práticas e políticas que cuidam da saúde mental e do bem-estar das pessoas dentro das organizações. Para quê? Para que as pessoas não desconstruam tenho de ir ao trabalho porque tenho de ser e porque eu preciso daquele salário para as minhas necessidades pessoais e não só, mas porque realmente há aquele sentimento de pertença, de que eu me sinto bem. Não Mas, é? mas só que numa realidade, principalmente como a nossa, onde existe muita necessidade, há muita procura e as pessoas procuram empregos, procuram trabalhos e no cenário atual, como é que se chega a esse equilíbrio? Porque nós temos sempre aquela necessidade de que precisamos do emprego, temos que estar lá, não temos muitas alternativas, se calhar até temos, mas desconhecemos que essas alternativas existem. E por outro lado, temos o empregador que se sente numa posição de domínio, né? Ele acha que, ok, tu não tens outra alternativa, tens que estar aqui, então vais ter que fazer e seguir conforme eu decidir fazer. Isso para equilibrar um bocadinho sobre o que falou sobre o trabalho remoto. Nós gostamos de ver as pessoas ali. Se não estão presentes, assumimos que não estão a trabalhar ou que não produziram o suficiente. E como é que se calhar, não vou dizer como é que se muda esse paradigma, porque se calhar é algo muito grande de se perguntar, mas como é que nós chegamos a um equilíbrio nessas situações? Pois, e aqui entra também muito o papel do próprio gestor de pessoas. Assim, é uma luta muito grande, mas a minha própria visão enquanto gestora de pessoas ou gestora de capital humano, qual é sobre as pessoas? Qual é sobre as pessoas, não é? Porque é verdade que nós muitas vezes tudo que acontece nós associamos ao líder, mas o gestor de pessoas também é líder, também tem uma equipa e depois tem a grande influência com a criação das políticas que vão atingir outras lideranças de vários temas. Então, qual é a minha visão? Eu estimulo, eu propago esta visão do presente, eu não diria futurista, mas do presente dentro da organização. Como é que as minhas pessoas dentro da minha própria equipa trabalham? Ainda é muito sobre o chicote. Faltar 1 minuto, menos 1 minuto, como é que é? Então, aqui quando pensamos nas próprias tendências, nas próprias qualidades do gestor de pessoas, é claro que depois também isto vai variar muito em relação à própria organização, né? O contexto da empresa, enfim, do que é que ela espera e quer e exige, mas qual é a própria visão do próprio gestor, porque depois imagina, quando ele vai criar políticas de formação, de desenvolvimento e tudo, é sempre com base no levantamento de necessidades. E se já se levantou e já se percebeu que há uma grande resistência das lideranças
em pensar, eu diria mesmo que pensar no equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, entre no equilíbrio, pensar com responsabilidade sobre o trabalho remoto e não achar que quem vai ao trabalho remoto está para ir dormir ou coisa parecida. Houve este levantamento, houve este cuidado, ouviu-se as pessoas e começou a fomentar esse tipo de formação, porque as lideranças também precisam de formação, né? Para atacarmos determinadas necessidades dentro da organização. Então, eu assim, acredito que começa também pelo capital humano. É verdade que existem realidades onde não é possível, onde ainda não é possível haver o trabalho remoto, né? Mas existe a flexibilidade, também se for possível no caso. E é pensarmos assim, até que ponto a natureza do meu negócio, a natureza da minha organização, permite ser mais flexível, permite que as pessoas trabalhem remotamente, permite que as pessoas tenham uma bolsa de horas, saiam mais cedo num dia da semana, enfim, até que ponto, não é? Porque se dá, por que é que não se faz? Se as pessoas vão ficar bem mais motivadas, porque vão. E agora que perguntou se dá, por que é que não se faz e surgiu algo, que é como é que a tecnologia fica envolvida nisso tudo? Porque eu vejo que, e vou voltar para as empresas petrolíferas, na altura de Covid, muitas delas tinham condições para pôr todo mundo a trabalhar a partir de casa. Já tinham condições que eram parte da forma deles de trabalhar. E foi muito fácil, até havia algumas, se não a maior parte delas cá em Angola, conseguiu pôr as pessoas a trabalhar a partir de casa antes de se iniciar aqui as medidas de lockdown, né, de confinamento. E Como é por que a que é que as outras tecnologia... não Exatamente. conseguiram? Muitas, por exemplo, onde eu trabalhava na altura, nós já tínhamos até a tecnologia conosco, só não sabíamos que ela dava para as reuniões online, por exemplo. Nós descobrimos o Microsoft Teams porque precisávamos de fazer reuniões online e descobrimos que afinal já tínhamos a solução conosco dentro da empresa, só não estava a ser utilizada por devido efeito. E eu percebo como é que nós encontramos ou usamos a tecnologia a nosso favor, ou se calhar a Yara pode dizer qual é a melhor tecnologia nisso tudo em termos de gestão do capital humano. Eu não responderia qual é a melhor tecnologia. Eu raciocinaria contigo, Tatiana, da seguinte forma. Se tu te recordares, antes do primeiro tema, nós falávamos sobre isso, mas então, Tatiana, que é dos riscos, e não fala nada sobre os riscos. Certo. É verdade que hoje, eu hoje tenho uma visão sobre a estratégia, sobre um bom plano estratégico de capital humano, tão clara que inclusive ele já entra mesmo ali as medidas de tudo sobre riscos, e há os riscos, que é pensar, ok, hoje as condições estão estáveis, não há nada, mas a nível de capital humano, o que é que a organização pode passar, pode sofrer, que me vai obrigar a pensar em políticas e adaptar-me rapidamente, e entra muito a tecnologia. Acontece alguma coisa, um incêndio, enfim, entra muito a tecnologia. E por outro lado, para nós pensarmos cada vez mais em estratégia, em fazermos um bom plano estratégico, e já entra a parte do risco e da crise, né? O plano de crise. É importante estudarmos para não acontecer de a empresa X conseguiu e a outra empresa não conseguiu. De que usar a tecnologia para o trabalho é algo do outro mundo, de que só tem de ser o IT a resolver, de que não, mas no meu plano de crise, o que é que entrou para fazer assim, sim, possíveis problemas que podem surgir e que respostas é que eu encontrei, não é? Isto vai dar mais uma vez, também falávamos há bocado, que é até que ponto é que eu entendi quais foram as transformações que a área de recursos humanos, não só a mudança do nome, desde gestão de pessoas, desde gestão de desenvolvimento de capital humano, mas o que é que ela trouxe hoje em si e que posicionamento é que o gestor deve ter. É um posicionamento extremamente agressivo. Tão agressivo que às vezes mais parece um gestor de operações ou um financeiro a falar do que propriamente um gestor de pessoas, mas sempre no cuidado daquilo que é o mais importante, que são as pessoas. Mas era aí que, desculpa cortá-la, era, porque quando falou sobre termos um plano estratégico e sobre gestão de risco, e realmente, eu trabalhei muitos anos com gestão de risco, mas era absolutamente riscos financeiros. Pois.
Como é que se chega até um nível onde estamos a olhar para o risco das pessoas? Com um plano estratégico. E do plano estratégico tens o plano de crise também, não é? E olha que nós temos planos prontos, e a minha experiência é muito financeira, e eram tudo planos de crises para tudo a ver com dinheiro. Pois. E como é que nós chegamos para um plano de crise com pessoas? Pois, mas por exemplo, a pensar nas boas práticas, a pensar no que é que as empresas mais desenvolvidas mundialmente estão a aplicar, a pensar, ok, é uma crise, mas por exemplo, uma saída repentina de pessoas, nós estamos em crise. A dificuldade em atrair os talentos certos para a nossa organização é um período de crise. O estarmos a perder a propriedade intelectual, perdermos tudo aquilo que construímos. Imagina, existem organizações em que se a Tatiana sair, a Tatiana levou uma história, levou tudo. O que é que nós podemos fazer num plano de crise para quando a Tatiana sair, isso não acontece? Há 9, 10, 11 minis Tatianas dentro da organização. Não há. Não há. Não há porque ela não formou, não há porque recrutamos poucas pessoas com este perfil, não há. Enfim, há vários motivos, né? Então, a crise na vertente de recursos humanos, na verdade, ela existe e várias organizações não sabem que aquilo é uma crise. E olham como uma dificuldade. Eu não estou a conseguir recrutar as pessoas. Eu precisava de. Mas é uma crise. E como é que se gera isso? Como é que se começa para pensarmos em ter um plano desses e depois como é que gerimos isto? Porque minha experiência pessoal, muitas vezes nós queremos recrutar pessoas e vamos chamá-las porque estamos à procura de talentos e capacidade, mas depois essas pessoas não ficam, vão-se embora logo a seguir. Como é que nós gerimos isto? Olha, eu passei por uma realidade no meu primeiro emprego muito interessante. No início mesmo, no início, não é? Porque depois a responsabilidade ficou de quem recebeu o conhecimento, mas bem no início. Nós, quando começamos, sim, houve um grupo específico mesmo de pessoas com um know-how específico que estavam designadas a trabalhar e desenvolver determinados talentos. Mas por que eu trouxe este exemplo? Para pensar no seguinte, que tens dois caminhos. Há especializações que ainda não há uma escassez no mercado e precisas mesmo de buscar mão de obra externa, trazer esta mão de obra com o compromisso de que daqui a X tempo eu tenho 9 pessoas com aquele conhecimento. E depois tens o outro caminho, que é estas 9 pessoas também já estão devidamente formadas, vão replicar outras 9 e assim continua. E depois vais passar pelo momento em que já não precisas ir buscar a mão de obra e que já tens várias réplicas aqui, quadros nacionais muito bem formados e que estão a dar continuidade a isso, né? Que é a desenvolver pessoas, a formar pessoas e tudo mais. E como é que se gera isso? Porque quando até ainda entendes muito mais de planos de crise, de riscos do que eu. Que é quando identificas, assim, quando pensas naquele cenário, já pões em baixo a solução. A solução, certo. É isso, não é? Sim, então, esta. Para isto não acontecer, o que é que eu tenho de fazer hoje? Não é? E normalmente, uma crise assim muito grande nas organizações são as saídas excessivas e não conseguis atrair com a mesma qualidade. Porque é verdade, não conseguimos atrair com a mesma qualidade. Ainda é mais barato fidelizar. Por muito bonito que falemos, saíram, mas até conseguimos. Não, é muito mais barato fidelizarmos. Principalmente porque é possível perder. Fidelizar são os próprios colaboradores. Não deixarmos sair. Porque pensar, vamos renovar, é muito bonito, Tatiana. Mas esta renovação, vamos deixar sair. É importante entrar pessoas com outra mentalidade. É muito bonito, Tatiana. Mas se realmente estas pessoas estão a entrar com outra mentalidade, levaram a organização para outro patamar, ok. Mas se ela continua ou até piorou, regrediu,
não é bonito. E realmente temos aqui um desafio muito grande. Confesso que nunca me ocorreu ter um plano de crise para a gestão de pessoas. E é algo que eu penso, como é que nós chegamos a este pensamento? Quem é que deve levar essa conversa para cima da mesa? O gestor de capital humano, o board? Quem chega lá e diz, nós temos que ter um plano de crise para a gestão das pessoas? Mais uma vez, o ideal é o capital humano estar no board. Ok. Então, o tema já vem do board, porque o capital humano está no board. E como a organização tem o seu próprio plano de crise, depois vem o plano das diversas áreas e tens o plano da área do capital humano, né? E dentro de uma área de capital humano, neste caso, que departamentos ou subdireções devem existir, ou que seria o ideal nesse caso? Dependendo da realidade, o recrutamento e seleção, a área de gestão de talentos, gestão de pessoal, no caso que normalmente, e como eu disse, o ideal era a área de desenvolvimento de capital humano ser muito direcionada ao desenvolvimento, mas hoje tu tens processamento salarial, então Certo. tens lá a parte administrativa e de gestão de assiduidades, tens vistos e viagens, tens, sim, o essencial é mesmo a área de desenvolvimento, mas terás outras áreas, muito na vertente da gestão de pessoas, que poderão estar no capital humano, dependendo da realidade da organização. Então, as pessoas que querem se especializar nisto, em gestão de pessoas ou desenvolvimento de capital humano, que qualidades é que elas devem procurar? O que é que elas devem aprender? Ok. Há alguém que me disse assim: o pessoal do RH está me dizer, eu adoro pessoas. mas, mas será que é mesmo só adorar pessoas para trabalhar em recursos humanos? Às vezes não. Sim, eu acho que uma das grandes, assim, o que eu penso, principalmente por tudo que vivi, tenho vivido e tenho acompanhado, a vontade de aprender, a vontade de aprender mesmo, o ser autodidata, a flexibilidade, a adaptação, o conhecimento do negócio é essencial. A especialização na área é muito importante, mesmo, bastante. A coordenação com os outros é essencial. O espírito de equipa, Tatiana, é essencial. Às vezes tu não tens vontade nenhuma de falar com ninguém, de ver ninguém, mas vais ter de ser o exemplo do que é ver alguém e falar com alguém. E o espírito de equipa e coordenação com os outros para principalmente deixarmos cair aquela visão que as pessoas sempre tiveram sobre a área, de que parece que perseguem os colaboradores em vez de apoiar, parece que mais prejudicam em vez de ajudar. Portanto, não é adorar pessoas. Até porque nem os nossos filhos têm essa visão assim dócil de nós. Pai, certo. Sim, porque quando nós temos de disciplinar, disciplinamos mesmo. Mas temos de ser uma inspiração para a nossa própria área e para a empresa. Porque se não inspiramos a nossa área e não inspiramos a organização, é muito difícil. E onde é que nós podemos ir obter essa especialização? De diversas formas, com a experiência, com o tempo e o dia a dia, com buscarmos conhecimento por meio de ensino, não é? Principalmente o ensino. Porquê? Porque, imagina, nós mesmo que trabalhemos 20, 30 anos numa organização, nós, se não formos à busca de conhecimento, corremos o risco de achar que estamos a implementar as melhores práticas. Porque estamos naquela função e naquela empresa há 30 anos, mas não estamos. O conhecimento vai nos permitir estarmos com outras pessoas, ouvirmos outras pessoas, entendermos o que é que está a fazer fora do nosso país, noutras organizações. Enfim, então é um perigo muito grande estarmos colados ao tempo, né? De casa, de função e tudo. É um perigo muito grande. Temos mesmo de... Por isso é que eu disse que uma das qualidades também é pensar, é gostar de aprender.
Mas aqui eu por acaso em tempos li um artigo que falava muito sobre o perigo das nossas próprias experiências, né? Nós quando já temos muita experiência, trabalhamos muito tempo com algo, assumimos que Pois, aquilo que sabemos é sempre o que serve, é sempre a exatamente. solução. Como é que se consegue aqui um equilíbrio para depois se ajustar às tendências, à mudança do paradigma, dizermos que eu tenho que prestar atenção em ter um programa de bem-estar mental e físico e essas coisas? É Acho que difícil. é difícil, é difícil. É muito difícil, mas eu gosto muito de apreciar as outras organizações, mesmo fora do meu setor. Por exemplo, o que é que a banca tem feito, o que é que a indústria, o que é que eles fazem, né? E depois, fora da Angola, o que é que eles também fazem a nível de boas práticas? Porque é verdade, mas para chegar a essa mentalidade tem de haver estímulos e coisas também dentro. Penso que aqui muito voltado ao quem somos como pessoas e como é que nós olhamos para o ensino, por aprender com a Tatiana, por aprender com as outras pessoas, né? Se realmente está a fazer sentido para a realidade em que me encontro. Eu não diria tanto equilíbrio. Eu não sei se consideraria equilíbrio, mas eu consideraria em pensar se estou adaptada aos tempos atuais. Se a minha área, hoje, a minha área, as políticas que implementei na empresa em que trabalho estão adequadas à realidade. Se é o que se faz e adaptadas ao negócio, ao contexto, às nossas pessoas, porque depois as nossas pessoas também já começam a pedir outra velocidade e nós continuamos com as mesmas políticas, com as mesmas coisas, não se muda absolutamente nada. E depois começamos a ver, por medição dos resultados, que continuam a existir coisas a correrem muito mal. Porquê? Porque não nos ajustamos. Mas aí depois, em termos de indicadores, que indicadores é que são usados para ver que, ok, a nossa gestão de pessoas está aí muito mal? Como é que eu sei? Porque muitas vezes, quando nós Sim. olhamos só para os números da empresa, achamos que é só uma questão de falta de agressividade comercial, ou porque não temos o produto certo, ou o serviço tal não está a ser bem vendido. Como é que nós chegamos ao resultado ou à conclusão de que o problema está na gestão das nossas pessoas? Olha, há uma experiência muito interessante e ainda bem que questiona isso, que é, enquanto gestores de pessoas, nós vamos muito naqueles indicadores, as saídas, o absentismo, mas eu recentemente passei por um processo de certificação do Great Place to Work. E foi tão interessante que eu não tinha noção da grandiosidade do próprio processo em si, né? Onde os colaboradores são inquiridos pela própria entidade, não interferes em nada, e as perguntas é que deixaram assim do tipo, o que é que muito se mede num inquérito para seres considerado uma boa empresa para se trabalhar? A motivação. Até que ponto é que as pessoas estão motivadas mesmo? E dentro da motivação, depois vem lá vários medidores, não é? A remuneração, a relação com a liderança, de que forma é que olha para a sua liderança, se forma, se não forma, eh, aumentos, benefícios, divisão de lucros, né? Mas como é que as pessoas estão, até que ponto é que as pessoas estão motivadas, né? Claro, hoje há empresas que não têm como passar pelo processo de certificação do Great Place to Work, mas podem ainda assim fazer este inquérito de clima. Os inquéritos também podem se ajustar às questões para entender se as pessoas estão motivadas ou não. E depois tem outro inquérito também, que é o inquérito da felicidade, não é? Mais uma vez, as organizações que têm a felicidade, é pensar assim, e eu às vezes já discuti inúmeras vezes com algumas pessoas que, mas vocês acham que a felicidade é aquilo. Não, não é aquilo. Atenção, não confundam aquelas ações, tipo oferecer um chocolate, pôr balões no posto, aquilo não é isso. Não é Ok. isso que nós trabalhamos na felicidade. Nós trabalhamos, na felicidade, trabalhamos o clima, a motivação, a felicidade das pessoas. E depois, a felicidade é relativa. O que deixa a Tatiana feliz não é o que me deixa feliz. Exatamente. Né? Calhar trabalhar perto da janela deixa-me feliz.
E quando eu for preencher algum inquérito de felicidade, me perguntar então o que é que lhe deixa feliz? Trabalhar perto da janela que tiraram na semana passada e ninguém me disse porque é que me pediram para mudar de posto, mas estou infeliz. São coisas muito simples e básicas, mas que podem mexer com a própria felicidade da pessoa. E voltando aqui ao inquérito, que é a própria motivação. Não estou motivada para trabalhar, mas porquê? Quando vais perceber, são coisas. E muitas vezes só associamos ao aumento salarial, à mudança de função. Também entram, é verdade, mas depois percebes que existem outras questões mesmo. Então as pessoas ficam melhores ou mais satisfeitas por melhores condições financeiras ou por outros aspectos que não estão sempre associados ao salário ou a outros benefícios? Muitas vezes por outros aspectos que não estão associados ao salário. O salário não é o primeiro da lista, mas as pessoas valorizam imenso a relação com a liderança, relação com os pares, a comunicação, por exemplo, as pessoas sentirem-se envolvidas quando a empresa toma decisões, quando a empresa participa, enfim, o entenderem o que é que se passa a nível da organização, as condições físicas da organização, ter um escritório digno, as pessoas trabalharem, enfim, muito se fala nos inquéritos de clima. Yara, muito obrigada por esta conversa, muito boa. E agora que falou sobre Great Place to Work, acho que temos que arranjar um dia só para falarmos sobre isto. Mas, Yara, que recomendações é que deixa aqui para os nossos ouvintes? Sobre tudo o que falamos hoje, tanto para quem é gestor ou dono de uma empresa, e tanto para quem é o trabalhador em si, que tem que construir para si próprio uma carreira, um desenvolvimento. A liderança, o CEO, entenda que a nossa porta é a primeira a ser batida quando surgir alguma situação, porque nós demos a reconhecer, nem é a conhecer, é a reconhecer que somos importantes para estas pessoas, porque elas consideram aquilo que nós falamos e que elas sabem que nós vamos conseguir encontrar boas soluções. Às vezes, não a melhor. Podemos não ter resposta para tudo, mas pelo menos temos resposta. Para os gestores, do modo geral, de empresa, né, já inclui todas as áreas, desde RH e não só, que pensem se realmente as políticas que têm adotadas nas suas organizações são as melhores. São as melhores, mais adaptadas às pessoas, ao contexto, porque as pessoas mudam. Podemos trabalhar 10 anos com as mesmas pessoas, mas o setor muda, as pessoas mudam, as necessidades mudam. Então é pensarmos, estamos a fazer de tudo para estarmos atualizados. Não com frases no LinkedIn, nem com frases no WhatsApp, mas na prática. Na prática, estamos a fazer acontecer. Estamos a ajudar a organização a crescer, a alavancar o negócio por meio das pessoas. Muito obrigada, Yara. Muito obrigada por ter vindo aqui, por ter compartilhado aqui tanto conhecimento e tanta experiência. Eu vou ficar aqui, vou deixar mesmo no ar para ficar gravado, que eu vou convidar a Yara a voltar só para falar sobre este processo do Great Place to Work, porque é algo que nós não ouvimos com frequência cá em Angola, mas nos outros países saem sempre umas métricas. Ah, a empresa X foi considerada a melhor empresa para se trabalhar. Será que vamos chegar aqui um dia no nosso país e podermos dizer que eu só vou para aquela empresa porque ela foi considerada a melhor empresa para se trabalhar? Vamos chegar lá? Vamos chegar lá. Yara, muito obrigada por ter vindo e aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Tom do Bordo. Nos vemos então na próxima semana, sem falta.